Então vamos lá, por que que nós não estamos conseguindo, infelizmente, ter a nossa experiência? Primeira coisa, você vai entender que é um nível de quê? Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus fala isso a Jeremias com relação a Israel, mas olha só, essa mesma palavra de Deus serve para mim. Sabe, olha como Deus está falando para você, me invoque, e eu irei. Perdão, me invoque, e vocês irão. Orem a mim, e eu vou ouvir vocês. E vocês vão me buscar, e me acharão. Quando, tem um condicionamento, quando me buscarem de todo o vosso coração, diz o Senhor. O problema é que nós não buscamos a Deus com todo o nosso coração. Coração para nós aqui é sentimento, é a parte central da alma. E quando a gente busca a Deus com o coração, significa que com todo o nosso sentimento. Quando Jesus fala dos mandamentos, quando ele fala assim, do mandamento mais importante, diz, olha, adorar a Deus com todo o seu entendimento, razão, com toda a tua alma, com todo o teu sentimento. Ou seja, você tem que adorar a Deus de todas as formas. Por que Deus quer que eu adore de todo o meu coração? Porque o coração do homem é enganoso, só há uma forma do coração deixar de ser enganoso, quando Deus controla o coração do homem. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Se Deus não controla teu coração, tua vida está sempre errada, tua vida está sempre com problema. Você acerta aqui e erra ali, sobe aqui e cai ali, entra aqui, pega errado. Por quê? O coração é enganoso, o coração sente as emoções. As nossas emoções, elas são controladas por eventos externos. Quando você está sempre levado a eventos externos, você toma decisões reativas. Na maioria das vezes, as reações emocionais são aquelas que nós não paramos para raciocinar, simplesmente reagimos. Imagine Daniel, quando veio o edito do rei dizendo que não podia orar por ninguém, quando deu a hora de Daniel orar, o que ele fez? Ele foi orar. Por que ele fez isso? Ele fez de forma premeditada, ele fez de forma racional, ele fez porque ele tinha Daniel, na verdade, ele tinha um alvo. O alvo dele era manter-se na disciplina de orar 3 vezes ao dia virado para Jerusalém. E quando fizeram o edito, sabiam que ele ia fazer isso. Ele não reagiu de forma emocional. Se você pega alguém de forma emocional, não, é melhor vigiar, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que ter prudência, né, varão? Prudência, né, irmão? A gente tem que ter prudência. Se o negócio está feio, na pandemia, que ouvimos isso, tem que ter prudência, né? Tem que ter amor à vida, respeito à vida dos outros. Entenda? Daniel não quis saber. Ele falou assim, olha, eu estou dentro de uma visão. Então, dá licença, porque eu estou lá. Se vai me matar, me matem orando. E foi, e Daniel foi. Aí você vê como é que funcionam as coisas com Deus. Quando Daniel vai, e o rei dá a ele, olha, tu vai para a cova dos leões, estou chateado, mas já que você crê tanto no teu Deus, que ele te salve lá, Daniel. E o que acontece ao final? Deus o salva. O que acontece na juventude com seus 3 amigos? Ananias, Azarias e Misael. A mesma coisa com Nabucodonosor. Ou seja, quando você se entrega para Deus, Deus te protege. Quando você, de alguma forma, se coloca a prioridade para Deus, Deus passa a ser prioridade para você. Eu me lembro quando eu li no Talmud, na sabedoria da Torá, na Mishnah, um comentário interessante. Faça para Deus como se fosse para você. Priorize as coisas de Deus na sua vida. Faça para Deus como se fosse para você. Pois quando Deus fizer para você, será como se fosse para Ele. Agindo Deus, quem impedirá? Essa é uma realidade. Quando você vive para Deus como se fosse para você, Deus vive para Ele como se fosse para você. Então vamos compreender quem tem mais a lucrar nesse momento. Quem tem mais a ganhar nessa hora? Você ou Deus? Então, você vai vendo essa questão de como nós, Sabedoria do Sinai, acho que esse é o nome do livro, editora Sefer, na verdade é um livro, um compêndio, um troço enorme. Então, quando a gente vai entender esse tipo de percepção, você começa a buscar a Deus não de forma religiosa, mas de forma consciente. Os religiosos não alcançam Deus. Eles sobem montes, eles vão para a vigília, eles fazem oração de joelhos 5 horas, eles jejuam 7 dias, mas a busca religiosa, infelizmente, gera em nós mais cegueira ainda. Um crente religioso, hiper mega plus pentecostal avivado, que ele se diz assim, e que busca Deus pela religiosidade, ele é tão obtuso como o pessoal que faz a jihad do Islã. Ele é tão obtuso como alguém que tem outra religião, porque ele acha que está adorando a Deus por causa do seu formato. E a adoração a Deus não se dá pelo formato, a adoração a Deus se dá pelo espírito. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não é o formato de culto. A mulher samaritana em João 4 quer saber de Jesus se
formato de culto, de adoração, isso você está falando que você não entende. E a gente está cheio de samaritano na igreja. A gente está cheio de samaritano na igreja. Gente querendo falar de adoração quando não entende o que é adoração. Adoração não é música. Adoração é um processo de alma. Adoração é uma entrega total. Adoração é uma ligação de espírito com espírito. É o seu espírito no espírito de Deus. É a ligação do santo dos santos. Cheguemos pois com dia pelo novo e vive o caminho pelo véu, pela carne, pelo sangue. Sabe, confiadamente ao trono da graça. A geração de Laodiceia, que Jesus tem uma promessa maravilhosa para ela. Ao que vencer, darei a sentar-se no meu trono, porque assim como eu venci, se entrei no trono do meu Pai, aquele que vencer vai se assentar comigo. Ou seja, um nível de autoridade vai ser excelente. O nível de autoridade será algo avassalador, como nos foi visto numa geração como a nossa. Mas para isso nós temos que entender o nosso chamado, o nosso propósito. A escola de propósito está aí para isso também. Então vamos compreender o que está acontecendo aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Deixa eu entender uma coisa. Nós achamos que somos matéria, mas na verdade nós somos luz, espírito. Nós somos luz divina. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E se Jesus, ele fala que ele é a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, assim, quem me seguir jamais andará em trevas, porque vai brilhar como eu. Como os demônios sabiam que Jesus era Jesus no meio de 12, 13, 14, 20 homens? Como é que os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus? Por causa da emanação de luz que Jesus gerava. Jesus gerava uma emanação de luz tão profunda aos olhos espirituais que os demônios sabiam que ele não era uma pessoa normal. Esse aqui não é qualquer um. Esse é o Filho de Deus que está na carne. Esse é o Filho de Deus que está conosco. Então, que temos nós contigo, Jesus? Por favor, não venha nos atormentar antes da hora. Você vai ver isso na sinagoga, você vai ver Jesus. Cala a boca! Cala a boca! O que é isso? É justamente ser luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que Jesus está falando assim? Ó, você não constrói uma cidade atrás de uma montanha. Não se pode esconder uma cidade edificada atrás de um monte. Porque de noite, quando se acender as luzes, ela vai brilhar. Mesmo que você coloque a cidade atrás da montanha, vai dar um raio de luz. À noite ela vai se denunciar. À noite ela vai dizer que ela está ali. Então, a compreensão nossa é que nós precisamos escolher que vida nós queremos ter. Nós queremos ser luz, mas entenda, é necessário que você procure algo além do que você está vivendo. E um dos processos, a resenha vai até a final de semana, tá, gente? Até a semana toda. É você entender onde está o mundo espiritual e quem é você no mundo espiritual. Ser imerso. Eu usei essa imagem que parece que está sendo imergida, né? Parece que a pessoa está imergindo no mundo espiritual. A imagem não é feita para evangélicos, deixando bem claro, né? Antes que alguém fique, mas isso aí pode parecer nova era. Gente, é só uma alusão, pelo amor de Deus. Só para sua imagem, só para sua mente ter uma complexidade, sair da complexidade e entrar na pedagogia, né? No processo lúdico. É só por isso. Botei imagem só para ficar um processo mais lúdico. E aí você tem que entender o seguinte: quem quer mergulhar no mundo espiritual? Quem quer verdadeiramente se deixar, inundar-se do mundo espiritual? O problema é que nós somos muito materialistas. A materialidade tem tomado a gente de uma forma muito, sabe? A gente tem tomado uma forma muito materialista. A pandemia acabou de acabar com a gente. Se havia pessoas fracas na pandemia, se havia pessoas frágeis na pandemia, se havia pessoas que não conseguiam ter ligação com Deus, se havia pessoas que não estavam conseguindo nem no louvor, na adoração, que a música consegue nos levar um pouco mais longe. Imagine agora, fica em casa, medo da morte, 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 contaminação, morte. O que aconteceu? Meu irmão, a sensibilidade foi pro ralo. Então, quem vai querer mergulhar no mundo espiritual? Quem quer emergir nessas ondas do Espírito? Quem quer cantar? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Sabe, cantar é legal, mas sentir... Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, não é em Pentecostes da Igreja Assembleia de Deus, nem em Pentecostes da Deus Amor, não, em Pentecostes de Atos 2, vem como em Pentecostes em Jerusalém, e enche-me de novo. Isso é pedido de renovação, gente. Sabe, a gente precisa querer entrar no mundo espiritual.